Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa aula, turma do oitavo ano. A gente vai estar aí dando prosseguimento ao segundo módulo, né? A gente começou na aula anterior com o segundo módulo e fizemos a introdução e vamos agora dar prosseguimento, né? Nós falamos sobre questão de Estado, questão de nação, povo, e hoje a gente vai estar falando sobre território, né? A questão dos povos, as nações, eles têm como referência um território. E esses territórios também se dividem, como eu falei, em relação à nação. Um único território, seja ele país, ou seja ele uma região, um continente, pode ter mais de uma nação, e existem nações também que estão divididas entre vários países, né, entre lugares diferentes, porque a nação tem a ver com os hábitos, com os costumes, e essas pessoas normalmente estão localizadas em um determinado território. E aí o que vai fazer a diferença para essas pessoas é a quem pertence esse território, né? Tem aquelas pessoas que habitam no território que tem uma identidade cultural diferente da sua, e tem aqueles que estão, né, localizados num território onde toda a organização daquele ambiente ali está relacionada à sua identidade cultural, né, que é quando se faz um país, né? O país vai somar esse grupo de pessoas com aquilo que são as instituições e mais a questão do território, a parte física, né? E quando o que vai reger aquele país ali tem a ver com aquela grupo majoritário, o grupo que está em maior número, que está naquele ambiente ali, que as leis, as regras, toda a organização daquele lugar vai estar relacionada com aquela identidade principal daquele local. E aí, por isso que muitas nações, né, muito grupo, muitos povos que estão num determinado lugar, reivindica a sua autonomia, né, ter um território para si, para criar o seu país, para que as leis, as regras, toda a organização esteja com base, com referência nos seus hábitos e costumes, de acordo com aquilo que eles acreditam, ok? Então vamos lá para falar de território, a gente vai começar na página 360, ok? Aí você abre o seu livro, para que você possa acompanhar também, e você manuseando, você com ele na tua mão, você vai poder marcar o que for necessário, visualizar de acordo com o que está no teu livro, mesmo que eu compartilhe a tela aqui, ok? Vou compartilhar aqui para que você possa acompanhar comigo a leitura e as imagens que ajudam a gente a entender todo esse conteúdo. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Então, foi. Então aí, como eu falei, página 360, e a gente retoma aí esse texto, e agora a gente vai focar na questão do território. Território nacional. O território está associado, deixa eu aumentar a letra aqui, fica melhor. O território está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em determinado espaço. Ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou uma instituição. Tal propriedade pode ser definida por relações de poder e imposição, por meio do controle exercido por um indivíduo ou grupo sobre determinado território, e também por meio da identificação cultural. Podemos considerar o Estado, lembrando aqui, como eu falei na outra aula, né? Estado aqui, ó, mesmo no meio do texto, né? Não está em início de frase, ele está com letra maiúscula, que significa, é o que a gente cita como país, né? Estado, poder público. Então, podemos considerar o Estado como um conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam
os aspectos do território de um povo. Então, o território pertence a alguém. Então, pertence a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas é esse povo que a gente entende também como nação, que detém o poder sobre aquele território. Aí cria-se o Estado, né, que vai ser aquele conjunto de instituições para administrar esse território. Já que pertence a todos, tem que ter um meio administrativo. E aí eles criam as instituições. Essas instituições com as leis juntas vai formar aí o Estado, né, que é o poder público que está representando toda aquela população daquele local. E sua relação com o mundo. Então, voltando aqui, ó, é o conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos do território de um povo, um território que é de um povo ou de uma nação, e também organiza a sua relação com o mundo. É através do Estado, através dessas instituições, que a gente se comunica com outros países do mundo, né? Quem vai representar são essas instituições. Então, o governo representa uma das instituições do Estado, né? Quem está lá no local governando, ele apenas representa, né? Ele não é o poder em pessoa, ele apenas está representado o poder que vem desse povo. Então, um território nacional é composto pela área em que o Estado exerce a sua soberania. Então, a gente falou de território que pertence a alguém, né, que alguém tem o poder sobre isso, ou um grupo de pessoas, ou uma instituição. E como esse território é algo nacional, ou seja, é algo que pertence à nação, no caso do nosso país, que pertence à nação brasileira, ele é composto pela área, né, o que seria o território nacional? Composto pela área em que o Estado exerce sua soberania. Então, toda área onde o Estado brasileiro tem poder sobre aquela área, né, tem soberania, autonomia sobre aquela área, é o Estado, é o território nacional do Brasil, com suas instituições e leis, né? Lembrando que ele exerce a soberania com suas instituições e lei, vai agir através disso, e e formado por uma ou mais nações, delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. O país não pega qualquer território que ele quiser. Esse território que ele vai marcar, que ele vai dizer que pertence a ele, tem que ser também reconhecido pelos países que estão à sua volta, os países do mundo, principalmente os países que têm influência mundial. Um exemplo é o território do Brasil, país independente e autônomo, reconhecido internacionalmente. Só lembrando a vocês que isso pode acontecer ainda que o mundo já esteja praticamente todo ocupado. Existem alguns territórios na Ásia que são territórios que não são reconhecidos internacionalmente. Então, eles até falam que são países que ninguém conhece, países que existem e ninguém sabe, né? Porque esses territórios ainda não foram reconhecidos como um país. Pequenos trechos e que luta aí para ser reconhecido, né? Para poder negociar com os países do mundo. Então, ainda que o mundo esteja praticamente todo ocupado, ainda acontece um pouquinho disso, né? Antes as terras eram menos ocupadas, hoje já está totalmente tomada e todo local na superfície da Terra tem alguém que está se relacionando naquele local, que entende que pertence a um estado, a um país, até a Antártida, né? Já tem um certo limite, um certo controle para que aquilo não seja terra de ninguém. Mas alguns territórios que passaram por algumas separações e guerras ainda estão aí na tentativa de ser reconhecido internacionalmente para ser chamado de país. Então vamos lá no próximo parágrafo. Em um planisfério político, como mostrado a seguir, podemos observar os continentes divididos em países. A maioria desses países é independente e sua soberania é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Então, esse é o planisfério político, né, que é político porque está dividido de acordo com as administrações. Então, cada território tem sua administração, é independente, tem seu governo,
Só apenas alguns aí estão com nome, né? Como Brasil, Argentina, Estados Unidos, China, Japão, Espanha, Arábia Saudita, República Democrática do Congo, África do Sul, Suécia e Austrália. Então, apenas esses estão nomeados, mas todos esses espaços aí, separados por uma linhazinha branca, são territórios nacionais, né? São considerados aí países, né? Que é o que a gente chama. Então, vamos lá para nosso ponto principal aqui, né? A gente viu ali, primeiro a gente queria saber, e vai estar perguntando no final as folhinhas, né? Que é um território nacional. A gente viu que o território é aquilo que pertence a alguém, né? Ou pertence a um grupo, ou pertence a uma instituição. E quando a gente fala território nacional, a gente está relacionando aí esse território a uma nação, né? E que é composto pela área em que o Estado exerce sua soberania, ok? Então, lembra sempre quando você for definir isso, botar Estado com letra maiúscula. Agora vamos para essa outra parte aqui, ó, que vai dar uma dimensão aí de onde se separa, onde divide, como se chama o espaço onde divide. Então, no entanto, alguns países não são independentes. Sua autonomia não é reconhecida pela comunidade internacional. São territórios pertencentes a outros países. Como a gente tem aí a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, né? É um território que está aqui na América do Sul, né? Mas pertence à França, que é um país da Europa. Então, é um território que não é considerado um território americano, apesar da sua porção de terra estar aqui na América, mas ele pertence à França. Então, é declarado lá que ali é parte da França. E Porto Rico, que é um território dos Estados Unidos, tá ali no Oceano Atlântico, né? E é uma ilha e ele pertence aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um certo controle ainda sobre Porto Rico, né? Então, são exemplos aí de que alguns territórios ainda não têm autonomia, não têm independência. E chamamos de limite a linha imaginária, em geral, estabelecida por convenções que indica onde o território se inicia ou termina. Podemos observar a linha de limite no mapa acima. Vamos lá dar uma olhadinha. Então, através das convenções, acordos, tratados, é que essas linhazinhas aqui, ó, são confirmadas. Opa, peraí que eu perdi a marca aqui. Vamos lá. Então, essas linhazinhas aqui foram estabelecidas por acordos, né? Cada um desses espaços aqui, onde que pertence a cada um, e cada um do seu jeito foram formando esses territórios, ok? E continuando aqui, denominamos fronteira a faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo limite territorial. Então, vamos voltar de novo aqui no mapa. Se essa linha branca é o limite, as terras que estão aqui em volta, vou mudar a cor aqui para você visualizar. As terras que estão aqui em volta, ó, é onde está a fronteira. Então, toda essa terra aqui na proximidade do limite é a fronteira do Brasil, ok? A fronteira é essa porção de terra que está na linha limite aí o limítrofe, né, entre as nações e é claro que aqui também, né, esse lado. Lembrando que o Brasil, apesar de sua parte de terra ser essa porção aqui, existe uma faixa aqui que pertence a ele no Oceano Atlântico, ok? Vamos lá. Próxima página que a gente vai é a página 362. A gente vai ver ali sobre um povo, né, que está num determinado território, mas que tem seus traços diferenciados, né? Isso aqui está no exercício. A gente vai passar para a folhinha, mas uma das perguntas que a gente tem é por que podemos afirmar que cada povo
indígena representa uma nação, né? A gente vai ver isso e depois vai ver o seguinte: de acordo com o estudo realizado, o que levou à redução dos indígenas no Brasil? Então vamos lá. Primeiro está pedindo aqui, defina com suas palavras o que é um território nacional. A gente já tem lá, só que isso aqui já está na folha, a gente já passou para a folha para vocês. A outra coisa que a gente vai resolver está em cima desse texto, que é da questão 2, da página 362. E diz assim, ó, estima-se que em 1500, o território que hoje corresponde ao Brasil abrigava quase 1.000 nações, ó, quase 1.000 nações diferentes, que somavam entre 1 e 10 milhões de pessoas. Atualmente, de acordo com o IBGE, existem 305 povos indígenas, somando cerca de 897 mil indivíduos. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto e o estudo do capítulo, responda: por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? E aí? Bom, a gente viu no módulo anterior sobre a questão desses povos, né, de todos os povos que formaram aí ou que formam a população brasileira. Entre eles estão os indígenas. E aí está mostrando a trajetória deles, assim como quando os colonizadores chegaram aqui no nosso território. E ali está mostrando que existia em torno, abrigava em torno de 1.000 nações diferentes. E a pergunta é essa: por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Então a gente viu que esse povo já ocupava aqui esses lugares, já deu para perceber que, ainda que chamamos todos de indígenas, eles não formam um único grupo com características homogêneas, né? Tem diferença entre eles. E a segunda coisa, para a gente responder essa questão, que está na folhinha, né? Vocês vão responder na folhinha, é sobre nação, que a gente estudou agora na aula anterior. A nação, ela tem a ver com os hábitos, costumes, crenças, língua falada num determinado lugar, que cria uma identidade nacional. Essa identidade nacional faz daquele povo ali ser chamado de nação. Então você vai explicar por que podemos afirmar que cada povo indígena pode representar uma nação, baseado nessa explicação ali de nação, sabendo vocês aí dessas diferenças e por que eles seriam chamados assim de nação, ok? A segunda questão é, de acordo com o estudo realizado, o que levou à redução dos indígenas no Brasil? A gente viu que quando os colonizadores chegaram aqui, eles queriam escravizar e dominar, escravizar os índios, né, ou quem eles encontrassem, assim era conhecido, e também eles queriam dominar a terra. E para dominar a terra, eles tinham que modificar, pegar, brigar com quem estava ocupando a terra. E isso gerava conflito entre os colonizadores e os indígenas que viviam aqui. Nesses conflitos, né, os colonizadores tinham armas muito mais letais, né, que eram muito mais fazia um mal maior, né, era muito mais fácil exterminar com a mentalidade deles e com o armamento que eles usavam, e para dominar o território eles acabavam exterminando uma parte dos índios, sem contar que uma grande parte dos indígenas foram mortos por causa de doenças que pegaram desses colonizadores. Os indígenas não tinham anticorpos, né? Não tava, não tinha defesa para as doenças que vieram de fora, e quando eles pegavam aquelas doenças que vinham dos colonizadores, isso fazia com que eles morressem, fez com que morressem um número muito grande de indígenas também. E isso tudo fez diminuir essa população. Então, tu vai explicar, de acordo com o estudo realizado, o que levou à redução dos índios ou dos indígenas no Brasil, ok? Então, essas três questões para vocês responderem. Essa a gente acabou de falar, só para a gente recapitular aí. A primeira tem a ver com explicar o que é o território nacional, e aí você vai falar sobre onde o Estado, né, exerce sua soberania, a parte é um território onde o Estado exerce sua autonomia,
ou melhor, sua soberania. E a segunda é para você falar por que podemos dizer que cada povo indígena é uma nação, baseado principalmente nessa aula anterior que a gente viu o que é nação, quais as características, ou você olha aí no capítulo, nas páginas anteriores. E a última é essa redução, que como eu falei, os colonizadores tinham suas intenções, e por isso acabou, entre os conflitos e as doenças, acabou fazendo com que reduzisse o número de indígenas no Brasil, ok? Então, por hoje é só. Essa é a nossa aula de hoje. A gente tá ok. Então, vamos que vamos. Até a próxima.